nós vamos a Brasília conversar com o Túlio Amâncio, que tem desde ontem aí acompanhado a repercussão dentro do governo brasileiro, de ministros, de pessoas próximas ao presidente Lula depois da decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Túlio, quais as suas apurações? Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Gente, boa tarde a vocês, boa tarde a todo mundo que está entre nós. Olha, os parlamentares, eles se manifestam de forma mais emocionada, digamos assim, para conversar com a militância, mas a ordem dentro do Palácio do Planalto, com os ministros, é se distanciar dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. De fato, mostrar que os poderes são independentes. O presidente Lula, hoje, ele participou do Conselhão, né? Aquela reunião de grupos da sociedade civil que aconselham, dão sugestões à presidência da República, e ele disse que não ia falar sobre aquele cidadão, se referindo a Bolsonaro, que está em prisão domiciliar agora. A ideia é justamente essa, manter um distanciamento das decisões do Supremo Tribunal Federal, justamente para não dar essa munição à oposição, que a oposição diz que o judiciário e o executivo estão em conluio contra o Bolsonaro ou contra o bolsonarismo. É isso que o governo tem evitado. Se vocês quiserem, a gente pode falar também sobre a questão da supertaxação, que está quase aí, viu, Adriana? Está quase batendo a porta. Não, temos que falar, Túlio, véspera da... É o dia seguinte da prisão domiciliar e a véspera do tarifaço de 50%. Só concluindo o assunto dia seguinte da prisão, só completando uma apuração aqui, eu já havia falado do presidente da Câmara, Hugo Motta, que está na Paraíba. A expectativa é que ele se manifeste a qualquer momento em postagem em rede social, se posicionando em relação a essa ocupação na Câmara, na mesa diretora da Câmara, o que acontece também no Senado. E o que eu ouvi hoje de lideranças de partidos que têm cargo na esplanada dos ministérios, que ocupam ministérios, mas que também tem uma boa parte desses partidos votando com a oposição, é que o momento é tresloucado. Ouvi essa expressão, momento tresloucado. É preciso fazer uma pausa estratégica para analisar e refletir. Esperar o presidente da Câmara, Hugo Motta, retornar ao Congresso, debater, tentar um diálogo entre os líderes para dizer para onde o Congresso vai seguir, porque eles chamaram esse momento de tresloucado, com erros de todos os lados, como eu trazia aqui na entrevista com o senador Rogério Marinho, dizendo que há erros por parte dos filhos de Bolsonaro, que sabiam dos limites ali das cautelares impostas por Alexandre de Moraes e sabiam que estavam ali numa linha muito tênue que poderia acabar nessa decisão. Cheguei a ouvir que Alexandre de Moraes não teria outro caminho depois que a linha que ele traçou, na interpretação dele, foi descumprida, embora várias pessoas da oposição consideram que não houve descumprimento. Mas houve críticas aos filhos de Bolsonaro, à pressa do ministro Alexandre de Moraes, que acabou decidindo rapidamente, no dia seguinte, a manifestação e interpretando que houve uma quebra de cumprimento da decisão da medida cautelar, e do tom do presidente Lula, que, na visão dessas lideranças, sobe muito o tom no momento que o Brasil precisaria encontrar um caminho da moderação e do diálogo moderado. E aí a gente entra na questão tarifaço, que é justamente, a gente está na véspera dessa imposição, dessa taxa que castiga exportações brasileiras, e o presidente Lula hoje, mais uma vez, subiu esse tom, né? Falando aí de Donald Trump, embora tenha evitado comentar a prisão domiciliar de Bolsonaro. É isso, o presidente Lula falou sobre o tarifaço, outros ministros do governo falaram, Haddad, Alckmin, que também é vice, mas só avançando um pouco nessa apuração que você tem também, Adriana, eu conversei com a ministra de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, e ela me disse que a fala de Altineu, líder do PL, vice-presidente da Câmara, sobre pautar a anistia assim que o Hugo Motta botar o pé fora do país, isso preocupa, porque os governistas sabem que hoje, na Câmara pelo menos, tem voto para passar uma anistia. E a gente está falando da anistia que também contemplaria Jair Bolsonaro. Então isso preocupa o governo. A intenção é se reunir com Hugo Motta e com Davi Alcolumbre ainda nesta semana, Lula, Gleisi, Davi, Hugo, todo mundo essa semana, e se for possível, ainda se reunir com ministros do STF
para mostrar uma certa unidade contra o que eles têm chamado de interferência norte-americana nos poderes. Agora, falando sobre o tarifaço, quem tinha esperança de um telefonema de Lula para Trump para conversar sobre o tema, essa esperança eu acho que é bom deixar um pouquinho de lado. Lula disse hoje nessa reunião do Conselhão que não vai ligar para Trump para negociar, porque o Trump não quer conversar sobre o comércio. E aí pode ter sido um pouco irônico, ele disse, vou ligar para Trump para conversar sobre a COP30, para convidá-lo para a COP30. Eu quero saber o que ele pensa sobre mudanças climáticas. E aí também teve a fala de outros ministros, né? Fernando Haddad, ele reforçou o que disse para a gente ontem, na entrevista exclusiva aqui no Entre Nós, que dentro desse mercado dos Estados Unidos, que ainda está dentro da tarifa, né, do que é exportado daqui para os Estados Unidos, dentro da tarifa de 50%, 4% só que deve ter mais dificuldade para encontrar outros mercados. Então, esse programa que vai servir para socorrer essas empresas vai ser arrematado hoje numa reunião com o presidente Lula às 5h da tarde, com a presença ainda de Geraldo Alckmin também. E Geraldo Alckmin segue na linha da negociação. Vamos continuar negociando, vamos, mesmo após entrar em vigor os 50%, vamos continuar negociando. Não tem como mais, na avaliação do governo brasileiro, a não ser que seja uma surpresa por iniciativa dos norte-americanos, que pelo menos hoje a carne, o café e as frutas entrem na lista de exceção. O governo não está contando com isso, mas vai continuar negociando para que esses produtos entrem de fato. Hoje o Alckmin ia se reunir com aqueles senadores que estiveram nos Estados Unidos na semana passada, né? Só que essa bagunça toda no parlamento fez com que eles pedissem um adiamento para essa reunião para amanhã. Amanhã eles vão se reunir com o Alckmin, e já que Lula não quer falar com o Trump, porque não vê espaço do outro lado, eles vão sugerir para que Alckmin converse com o vice-presidente dos Estados Unidos, né, o J.D. Vance, e vamos ver se o que o Alckmin vai falar sobre isso com esses senadores que vão encontrá-lo amanhã às 18 horas, Adriane Frumento. Tá certo, Túlio. Obrigada pelas informações. Qualquer novidade em relação ao tarifaço, a gente tem espaço aberto aqui para você trazer as informações. Bom trabalho, viu? Valeu, gente.